Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. Hoje, programa especialíssimo, porque nós temos aqui a presença do nosso querido Mauro Quitico, que trabalha e ensina sobre a psicoterapia reencarnacionista, né? É a abordagem das regressões, através das nossas regressões de vidas passadas, a gente encontrar os pontos onde precisamos nos aprimorar, precisamos melhorar nesta encarnação, visando o aproveitamento melhor da encarnação atual, tá certo? E aí nisso vem uma pergunta que muita gente faz. O meu marido, ele é meio chato, eu queria saber o que eu fiz na vida passada para ele. O meu filho é mal educado, o que aconteceu na vida passada? Muita gente busca a chamada regressão por mera curiosidade. Então, é válido a busca nesse sentido? Ou se deve buscar essa regressão quando tem um problema mais crônico, uma depressão, uma fobia? Fala sobre esses dois casos aí, Mauro. Agradecer a tua presença em primeiro lugar. Tá bem. Né? O que você pode falar aí para o pessoal sobre isso, Mauro? Sim, Sérgio. Bom, então eu quero novamente agradecer o convite, estou aqui novamente falando com vocês, e sobre um assunto que eu adoro, que me emociona, que é um dos amores da minha vida, que é a psicoterapia reencarnacionista e a sua ferramenta, uma de suas ferramentas, que é a recordação de vidas passadas, de uma maneira ética, como é uma característica da nossa escola. Essa questão da curiosidade está lá no Livro dos Espíritos, da questão 399, onde fala que é permitido recordar vidas passadas, desde que o comando seja dos seres espirituais superiores e nunca para satisfazer a vã curiosidade. Está bem lá no texto falando sobre isso aí. Nós não fazemos, como nós não comandamos a regressão, ou seja, nós não direcionamos a recordação para isso ou para aquilo, mesmo que seja um caso de fobia, pânico, depressão, fibromialgia, enxaqueca, asma, desde a infância, que geralmente a origem está em encarnações passadas, como nós não direcionamos, nós nunca fazemos uma regressão por uma mera curiosidade. Nós sempre propomos à pessoa fazer um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, que é uma nova psicologia baseada na reencarnação, consultas semanais, a cada 10 dias, quinzenais, de 1 hora, durante vários meses, ou 1 ano, ou 2 anos, uma psicologia baseada na reencarnação que inclui 3 ou 4 ou 5 sessões de regressão. A maior parte dos nossos tratamentos são conversas a respeito de reencarnação, naquilo que tu falaste na abertura, para nós aproveitarmos melhor essa atual passagem. Agora, algumas pessoas, realmente, elas veem ou elas manifestam, até durante o tratamento, algumas curiosidades. Uma que está na moda: será que eu e a minha namorada somos almas gêmeas? Será que meu marido e eu já nos encontramos em vidas passadas? Ou algumas coisas mais dramáticas, mais trágicas: por que meu filho me odeia? Por que eu tenho uma aversão àquela filha? Coisas assim. Aí nós explicamos direitinho para as pessoas que nós, em primeiro lugar, nós não sabemos, porque nós não temos bola de cristal, não somos um oráculo, nós não sabemos o passado das pessoas, que a nossa regressão, diga-se, recordação de vidas passadas, ele é totalmente comandada pelos mentores, ou seja, o que a pessoa vai encontrar é o que os seus mentores determinarem. Aquela vida é eticamente permitido acessar, ela vai acessar. Aquela vida lá não é permitido, ela não vai acessar. Nós não incentivamos o reconhecimento de pessoas no passado, para não infringir a lei do karma. Então, geralmente essas curiosidades ou interesses que as pessoas têm, sejam superficiais ou sejam mais dramáticos, isso não é atendido pelos mentores. Não existe nenhuma garantia. Eu vou lá fazer uma regressão, eu quero saber por que eu tenho tanto problema com meu filho.
vai ser mostrado isso, e de repente não é mostrado nada daquilo, é mostrado uma outra situação que não tem nada a ver com aquilo, e às vezes a pessoa pode ficar zangada, aborrecida. É necessário fazer um esclarecimento em relação a isso antes, né? Então é por isso que é importante, assim, nós, desde a primeira consulta, explicar para as pessoas, e também meus livros falam muito sobre isso, os nossos sites abordam muito essa questão ética, porque lá na questão 399 fala que só é permitido recordar as vidas passadas se o comando for dos seres espirituais, forem, né? Então, nós seguimos estritamente o que os espíritos ditaram para Allan Kardec. Bom, se só é permitido sob o comando deles, nós não podemos prometer absolutamente nada. Tudo que uma pessoa me falar que ela quer curar, que ela quer tratar, que ela quer saber, que ela quer entender, tudo, eu digo para a pessoa, olha, eu já expliquei, vou explicar de novo, a regressão não é comandada por nós. No dia da regressão, você vai deitar aqui nessa caminha, ou numa maca, depende de cada terapeuta, eu vou te ajudar a fazer um relaxamento, uma meditação, luz, tá acordado. Não tem hipnose. Muita gente pergunta isso, é hipnose? Você é hipnotizado? A nossa escola não usa hipnose, não usa hipnotismo. Não estou criticando, só estou falando como é que é a nossa escola. É só um esclarecimento. Não tem cadeiras especiais, óculos, não. Só um esclarecimento. É a pessoa deitada, com uma musiquinha, o ambiente mais escurinho, a gente sentado do lado, com muito respeito, muita afetividade, muita amorosidade e muita ética também. A nossa escola, uma característica marcante da nossa escola é a ética. Ajudamos a pessoa a fazer um relaxamento, uma meditação, uma elevação da frequência bem normal, uma musiquinha, a pessoa está acordada, está luz, está consciente, ouvindo a gente falar, ouvindo a música, ouvindo ruídos da vizinhança, um carro, um cachorro, um telefone que tocar mais alto, sei lá. Mas dali a pouco, dali 15, 20 minutos, os mentores disponibilizam uma vida passada, e aquela vida passada, eticamente, é permitido acessar, que os mentores sabem que aquela vida é importante que a pessoa acesse. Vai poder trabalhar na construção, no aprimoramento daquela pessoa. Isso, então, para entender, para recordar como é que era a sua personalidade, características de personalidade que ela tinha naquela vida, ou naquelas vidas, e que ainda tem hoje. Isso é uma pista para a pessoa saber aquilo que todo reencarnacionista quer saber, qual é a minha proposta de reforma íntima, que nós chamamos de personalidade congênita, com bastante frequência para desligar de vidas passadas, nos casos de fobia, pânico, depressão, dores físicas crônicas, fibromialgia, enxaqueca, asma, quando é de vidas passadas. Nós não incentivamos o reconhecimento e raramente a pessoa encontra aquilo que ela queria. Que ela e o marido foram, por que ele é o filho lhe odeia, por que ela tem aversão àquele filho. Isso geralmente os mentores não mostram. A curiosidade no sentido de futilidade dificilmente vai ser mostrado. Raramente. Digamos assim, eu já realizei auxiliei mais de 12 mil sessões, pessoas, com certeza. Talvez uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, eu auxilio 3, 4, 5 sessões por dia, o ano todo, mais nas aulas que eu estou em vários estados. Uma vez, 2, 3 por ano, os mentores mostram um conflito kármico. Por que aquele odeia, por que aquele tem aversão, tá? De vez em quando, mas de uma maneira tão amorosa, tão afetiva, e uma maneira tão profunda e tão bem feita, que quando a pessoa tem aquela consciência, e depois nós conversamos com a pessoa sobre isso, aquilo é um benefício para a pessoa. Agora, outras escolas fazem diferente. A pessoa quer saber por que meu filho me odeia. Então o terapeuta manda a pessoa deitar ou sentar, etc. Direciona a regressão para aquilo que a pessoa quer saber e digamos que tenha mesmo uma vida em que teve um incidente entre eles. Aquilo foi direcionado pelo terapeuta, atendendo o desejo da pessoa. Os mentores ao lado são contrários àquilo, mas respeitando o livre-arbítrio, eles permitem. A pessoa recorda e vê lá uma guerra, ou uma situação, que tem alguém matando alguém, ou estuprando, ou torturando, etc.
Pior ainda, o terapeuta pergunta quem é aquela pessoa e a pessoa reconhece seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa. E às vezes essa pessoa que quer saber por que o filho odeia ela, vendo isso, ela passa a ela ou já é o filho também, né? Acaba causando, indo pela culatra, literalmente, exatamente, né? Alguém quer dizer, por que eu tenho uma raiva do meu pai? Aí o terapeuta, então deita aí, vamos ver. Aí o terapeuta, o comando do terapeuta. Porque nem sempre a pessoa está preparada para isso. Por isso que no caso da BPR é pelo mentor. Exatamente. Porque a pessoa tem que estar preparada para aquilo, exatamente, né? E entregando o comando para os mentores, muito raramente isso acontece. Mostrando que os mentores não são favoráveis a isso. Sim. Isso é uma curiosidade. Nós trabalhamos com os riscos da terapia de regressão. Riscos físicos, psicológicos, terapêuticos e riscos kármicos. Esse é o risco kármico. Entendi. E o risco psicológico. Entendi. A pessoa vai ficar afetada com aquilo. E karmicamente a gente pode agravar o karma entre aquelas duas pessoas se uma começar a odiar mais ainda. Combinaram de se encontrar para ser harmonizar. Para resgatar. Aí o terapeuta vai lá e estraga tudo. Porque ele te matou, porque ele te estuprou, tu matou. Piora mais a mágoa, piora a raiva. Contrariou uma programação pré-reencarnatória, agravou o karma entre eles, o terapeuta entra no karma daquelas pessoas. Foi pro ralo, literalmente falando. Usando uma gíria, olha o estrago que isso é causado, mas infelizmente sou obrigado a falar aqui para ti e para vocês, que a maior parte das escolas de terapia de regressão no Brasil e no mundo trabalham assim. Mas a nossa escola da psicoterapia reencarnacionista não trabalha assim. Nossa escola é diferente. Mesmo que a pessoa fique um pouquinho chateada no início, mas naturalmente ela vai perceber que aquilo trouxe um grande benefício, né? É verdade. E depois tem pessoas que vêm assim movidas por uma curiosidade, interesse em alguma coisa, e eu sempre digo que eu nunca sei o que os mentores vão mostrar, porque eu não comando a regressão. Quando os mentores começam a mostrar o que eles querem que a pessoa recorde, acesse, entenda, compreenda, daqui a pouco, dali umas semanas, a pessoa fala assim, nossa, amor, eu vim aqui para saber isso, o que estão me mostrando é muito mais importante do que isso. Eu falei, porque o trabalho é superior. O tempo está estourando, mas eu preciso fazer uma colocação, uma pergunta para você. A gente falou daquele caso da mãe que odeia o filho, e viu que ela também, que o filho tinha aprontado, terminou a sessão, ela saindo com ódio, com rancor, com mágoa, aquilo tudo. Na psicoterapia reencarnacionista, a pessoa, ela sai muito bem. É o chamado ponto ótimo, não é isso? Isso. Então, você pode esclarecer um pouquinho disso? O ponto rapidamente? Ótimo, o ponto ótimo é uma recomendação que os mentores passaram para nós, aonde deve terminar a regressão. Porque tem uma regra que diz, aonde termina a regressão fica a sintonia. Então, tem pessoas que nos procuram e nos contando que depois de uma regressão ficaram muito mal, ou desenvolveram uma fobia, um pânico, uma dor, depois de uma regressão. E que geralmente não é com alguém da nossa escola, porque nós somos muito exigentes, vou dizer assim, muito perfeccionistas, como tem que ser, porque é um procedimento muito delicado, muito sensível. E as pessoas contam que fizeram uma regressão e estavam vendo isso, ou vendo aquilo, e aí encerrou o tempo, ou o terapeuta encerrou a regressão, ou ela abriu os olhos, no meio de uma situação traumática, ou logo ao final de uma situação traumática, ou seja, quando ela estava mal. Como é que a pessoa fica a partir daquela regressão? Ela fica mal. Aquilo que falam, isso é uma crítica que fazem com fundamento, a pessoa pode ficar lá? A resposta é sim. Alguns terapeutas falam, não pode. Isso não é verdade, claro que pode. A pessoa está vendo, por exemplo, uma guerra, ou um enforcamento, uma morte por guilhotina, uma tortura, ou seja o que for. Se a regressão terminar naquele momento, ela fica lá. Fica lá quer dizer ficar sintonizada lá. Ficando sintonizada lá... Ela vai ao mercado, vai dirigir o carro dela, mas a mente dela... Ficou sintonizada lá. Ela está naquele sofrimento, na agonia, aquela angústia, né? Ficou sintonizada lá. O que tem que fazer? Continuar a regressão até o final, até a morte, recordar o desencarne, a chegada no Intervidas, a estadia no Intervidas, quando todas as ressonâncias que a gente leva da vida terrena vão desaparecendo, isso acontece,
até chegar naquele momento que a pessoa está ótima. Nós chamamos de ponto ótimo. Comparativamente, acho que a gente poderia dizer, muita gente viu o filme Nosso Lar e viu o André Luiz desencarnando aquele sofrimento, o umbral, aquilo, e aí ele chegou na colônia Nosso Lar, aprendeu, foi se espiritualizando e chegou naquele ponto de harmonia, de equilíbrio, seria o chamado ponto ótimo. Ponto ótimo. Mas depois, quando ele foi visitar a família dele e viu a esposa com o novo marido, se desarmonizou de novo. Ele baixou a frequência, a raiva voltou, ele foi pro umbral de novo. Foi pro ponto péssimo, depois voltou de novo pro ponto ótimo. Ponto ótimo é ótimo, ponto péssimo não é bom não. Então, ó, vamos evitar o ponto péssimo e procurar melhor o ponto ótimo, tá ok? Estamos finalizando o programa de hoje, quero agradecer demais aí a presença do Mauro, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!